viver, não tem arrependimento. Você tem raiva de alguém que te machucou há 10.000 anos atrás. Muito bem. O arrependimento é você perdoar. O arrependimento é você ter uma nova trajetória de vida. O arrependimento profundo, irmãos, é tão sério que Jesus a todo tempo ele curou e ele pregou falando sobre isso. E ele só curava quando realmente ele via que tinha um coração arrependido. Por que aquela mulher que tocou nele, a mulher de fluxo de sangue, tinha 12 anos, que ela estava lutando com aquele sangue escorrendo? 12 anos, irmãos. Por que ela foi curada? Porque primeiro, além dela reconhecer a autoridade, além dela reconhecer a liderança, além dela reconhecer que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, ela arrependeu. Porque se não arrependesse, nem ali ela estaria. Então cabe a mim e a você: arrependei-vos, porque é chegada a salvação. Abra sua Bíblia em 2 Samuel. Vou começar com um pequeno exemplo de arrependimento. Porque muitas das vezes, quando eu fico protelando, quando eu fico esperando, quando eu não permito que o Espírito Santo me convença do erro, muitas das vezes, para você não perder a sua salvação, a sua alma, Deus permite você ir para o deserto. Deus permite você passar por uma situação a qual não tem como correr. 2 Samuel capítulo 12 conta uma história de um arrependimento que foi, bem dizer, forçado. Segundo Samuel capítulo 12. Irmão, se possível, traga lápis e caneta, porque você vai receber tanto da palavra aqui nesse lugar, que muitas das vezes você vai ter que estudar em casa aqui, você não vai ter tempo. Então todo seminário que a gente ia, eles já falavam, a gente levava. Então nós, eu não é que eu sou muito velho não, mas eu sou do tempo que todo ano tinha, era no colégio, era no MPC, era no sítio, e hoje o pastor está tendo essa oportunidade, mas eu creio que futuramente vai ter algo maior, porque Deus só está iniciando, cabe a nós querermos, amém? Então, para que o seu ente querido, para que uma pessoa que você gosta, já olhe por ela hoje, fica orando em espírito, para que Deus toque nela e amanhã você convida ela, porque se ela for para um baile, muitas das vezes, irmão, não tem volta. Eu fui em São Paulo uma vez que a menina foi convidada para um baile, foi passear na casa da irmã e foi convidada para um baile, e ela foi, pastor. A irmã dela falou: não vai não, porque os bailes aqui é perigoso. Ela pegou e foi. Ela foi violentada, ela apanhou, quebrou quase todos os ossos da face dela, e ela só não morreu porque eu creio que ela clamou a Deus. E ela, aquele bandido, ele saiu, porque ele teve sede, foi lá comprar alguma coisa. Enquanto ele saiu para comprar, ela conseguiu correr, senão ela tinha morrido ali, uma conhecedora da palavra. Porque eu não convidei, alguém convidou e ela foi para o baile. Então cabe a você, irmãos. Você pode livrar uma alma do inferno nesses dias. Deus está dando essa oportunidade para você. Os anjos queriam ter isso, mas Deus não permitiu. Porque imagina um anjo aparecer na sua frente do Arnon na igreja hoje. Se ele não tivesse realmente 100%, ele ia falar: opa, isso é fantasma. Ele ia sair correndo. Então Deus deu oportunidade para mim e para você. Amém? Todos abriram aí? 2 Samuel 12. Eu vou ler o capítulo do versículo 13. Amém? Mas na sua casa leia tudo. Eu creio que você já leu, mas Deus vai trazer algo novo na sua vida através disso. Deus permitiu que estivesse para nós não cairmos nos mesmos erros, para nós não passarmos as mesmas consequências. Cabe a nós. Amém? Conta a história de Davi. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira,
que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nascer certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que aquela mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Vamos parar por aí. Amém? Mas depois nós vamos falar mais um pouquinho. Pode ficar à vontade em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Fale com Deus aí. Senhor, o Senhor me permitiu estar aqui nessa noite. Eu não quero ouvir a voz do pregador, não. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Eu preciso de renovo na minha vida. E se eu olhar apenas ao homem, não vai acontecer. Então fale com Deus. Eu quero que o Espírito Santo tenha liberdade na minha vida. Fale com Deus. Senhor, eu apresento a Ti a minha vida, Pai. Agradeço ao Senhor por esta oportunidade, por ter sido convidado. O pastor, Pai, ter aceitado, me dado esta oportunidade, de juntamente com os irmãos, ó Pai, falar sobre arrependimento, onde na verdade, muitas das vezes, ó Pai, o pregador precisa muito mais do que qualquer outro. Então, se o Senhor me permitir, é porque eu preciso. Então, nesta noite, Pai, assim como eu preciso, eu creio que tem irmãos aqui que precisam, tem familiares que precisam. Então, que esta palavra venha ficar entrada, venha entrar, ó Pai, e eles vão deixar entrar no coração, porque a Tua palavra é a única que separa corpo, alma e espírito, e traz a luz, e traz a salvação, e traz a redenção. Então, nesta noite, Pai, resgata vidas aqui, principalmente a minha. Venha trazer à existência tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para o meu irmão, para o meu vizinho, para o meu amigo, Pai querido. E em nome de Jesus, Espírito Santo, coloca na mente de cada um amigo, um jovem, um adolescente, uma criança, que talvez, ó Pai, nesse carnaval vai ser convidada para estar num baile e pode passar por algo ruim naquele lugar, pode passar pelo vale da morte. Trata com cada um. Põe na nossa cabeça, na nossa mente, uma pessoa, para nós orarmos a partir já desse momento espiritualmente, e amanhã convidarmos, ó Pai. E eu tenho certeza que muitas almas se renderão a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, segundo Samuel está retratando já, iniciando assim, falando sobre um homem que foi levado a um arrependimento profundo. Por que ele teve que ser levado? Por quê? Fala comigo, a soberba precede a queda. Irmãos, toda autoridade é instituída por Deus. Toda autoridade. E Davi foi instituído por Deus, ele se tornou uma autoridade maior. Israel, na verdade, dominava tudo naquele tempo que Davi foi colocado como rei. Ele chegou a reinar em todo Israel. Só que, infelizmente, por não vigiar, porque a autoridade, toma muito cuidado com isso. Eu te falo uma coisa muito séria. Nós vimos, a gente já viu, no início ele respeitava a autoridade, no início ele tinha humildade, no início ele falava com Deus, ele perguntava para Deus, eu vou ou não vou? Mas nesse momento aqui que Deus levou o profeta Natã até ele, foi para levar ele ao arrependimento profundo, porque ele tinha tanto poder que ele mandava vai, ia, ele mandava pular no buraco, pulava. E ele mandou a mulher para o seu quarto. E acabou engravidando aquela mulher, que era uma mulher casada. Era uma mulher que já tinha o seu marido. E ele era cumpridor da lei. Mas naquele momento ele esqueceu. Por quê? Ele foi engrandecido. Toma muito cuidado em que lugar você está. Toma muito cuidado com a autoridade que foi colocada sobre você. Não esqueça nunca que o maior é aquele que está sobre você, que é Deus. E se ele pôs uma autoridade humana sobre você, você está sendo colocado como autoridade, mas ainda tem alguém aqui no ministério. Tem o pastor Geraldo. Ele colocou a pastora Keila. Ela é autoridade aqui também, mas ela está debaixo da autoridade. Que se você não for obediente, se você não se direcionar à autoridade instituída por Deus, nós nascemos para ser cabeça e não cauda. Vocês já leram isso? Deus não te criou para ser só mais uma multidão, não.
Deus te criou para ser autoridade, para ter autoridade. Só que infelizmente, a falta de arrependimento, a falta de reconhecimento, tira você do projeto que Deus fez para você desde o ventre da sua mãe. Então, para você liderar, você tem que ser liderado. Se uma pessoa começou a falar algo com você e não tem liderança, não aceita liderança, eu falo com você, corre, passa longe. Porque para você chegar aonde Deus te escolheu para ser, para você voltar para o projeto inicial de Deus, desde que você nasceu, você tem que ter reconhecimento daquilo que Deus colocou sobre você. Ele está errado? Muitas das vezes, do meu ponto de vista, o meu líder pode estar errado, mas ele é líder. Eu vou chamar ele no canto, vou tentar mostrar para ele dentro da palavra, se assim for, em vez de ficar falando que ele está errado, ou sair. Muitas pessoas saem, eu vou embora porque o pastor chamou minha atenção, eu vou embora. Irmãos, nós vamos ver aqui, assim como Deus levou Natan para chamar a atenção de Davi. Davi era rei. Se Natan já chega lá, Davi, Deus vai te punir porque você fez isso, ele morreria. Então, liderado, tenha sabedoria, pede a tua sabedoria. Você vai chegar diante do seu líder? Tenha sabedoria. Natan chegou perto dele. Depois você vai ler na sua casa. Alguns já sabem de cor e salteado, mas leia de novo que Deus tem um particular com você nesse tempo. Eu não vou falar não, porque senão eu vou perder tempo. Eu não tenho muito tempo. E eu, infelizmente, aqui na igreja, eles quase mandam um laço para me tirar, porque, irmãos, tem vergonha de pegar microfone, mas quando pega, não quer largar. É um problema, né, senhor? Esse é um problema. Misericórdia. Então, irmãos, vai ler depois que você vai ver por que Deus levou Natan. Ele levou por causa do erro, porque Davi não queria arrepender-se, porque ele era líder. E vamos falar aqui primeiro, antes de continuar, arrependimento profundo. A palavra que mais define o arrependimento profundo é contrição. Guarda isso aí. Fala comigo, contrição. É o que mais define arrependimento profundo. Por quê? Olha só. Diferente do simples remorso, a contrição implica um desejo sincero por ter ofendido a Deus, não perdoa, um desejo sincero de ter ofendido a Deus ou prejudicado alguém. A contrição dá essa especificação. Porque muitas vezes eu arrependo de remorso, porque eu tenho medo da punição. Eu fiz algo, machuquei alguém, e muitas vezes a pessoa fala, eu vou devolver, eu vou correr atrás. Aí você muitas vezes dá uma de arrependido com medo da consequência. Muitas vezes é remorso. Mas a contrição define que é você realmente ter o desejo sincero. Alguém gerando o desejo genuíno de mudança do pecado. E como o pecado é como uma doença que nos infecta e destrói. A palavra de Deus fala, irmãos, que o diabo não tem poder de prender ninguém. O diabo não tem poder de fazer você errar. Mas o diabo joga a seta. E quando você erra, você tem prazer, o pecado é que prende a pessoa. Então, muitas das vezes, é difícil o arrependimento verdadeiro, genuíno. Por quê? Porque ele está me dando prazer, está me trazendo felicidade. O pecado naquele momento que eu escolhi não é ruim. Para mim está bom. Davi, quando estava ali se deitando com aquela mulher, para ele não é ruim. Para ele estava bom. Mas ele esqueceu porque ele cumpria a lei, que ele conhecia a lei. A Bíblia fala que o tempo da ignorância é perdoado. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos um pouquinho de conhecimento. Se nós temos um pouquinho de conhecimento, nós sabemos que a todo tempo o Senhor nos chama ao arrependimento. Para mim chegar diante de Deus, para mim ter intimidade. Irmãos, você que é batizado pelo Espírito Santo, para permanecer com os dons, para permanecer usando, porque perder você não perde. Vai perder só quando o joio for separado do trigo. Aí sim, infelizmente, se você continuar brincando, aí você vai perder os dons e talentos que Deus te deu. Porque lá no inferno você não vai usar nada disso. Mas enquanto isso não acontece, o arrependimento
Ele faz com que você continue aproximando-se mais de Deus. Ele faz com que você saia do raso e comece a entrar no profundo. O que é o profundo? É você não precisar de profeta falar com você. É você sempre que precisa, você entra no seu quarto e quando você abre a sua boca, Deus já vem com a sua glória infinita e senta do seu lado. O arrependimento, irmãos, tem que existir na sua vida. Por isso Deus quer ter intimidade. Mas o pecado não confessado, irmãos, ele afasta. É a única coisa que afasta você de Deus. O diabo não tem poder para isso. Ninguém tem poder para isso. Nem muitas das vezes, me perdoe falar, aqueles homens que não vigiam, que são alguns pregadores e que amaldiçoa porque você contraria ele. Nem ele tem poder de separar você de Deus. Ele lança ali, mas a Bíblia é clara: a maldição sem causa não encontra pouso. Então não se preocupe. Só olha a Deus por ele, porque senão, infelizmente, o preço vai ser caro para ele. Mas aproxime-se de Deus, irmãos. Arrependa-se. Não só por emoção, mas realmente, como diz aqui, contrição. Tem que ser uma coisa que vai doer. Você vai deixar de fazer algo que você gosta? E o Espírito Santo já mostrou para você que é pecado. Não foi o pastor que precisou falar, não. Deus pode usar o pastor sim, se você estiver não dando ouvido a ele, se você ficar muito longe por causa do erro. Deus pode usar sim, porque ele é profeta, é homem de Deus, é o ministro da palavra nessa igreja. Mas, independente de Deus usar ele ou não, cabe a você. Aonde você quer chegar? Aonde você está indo? Olha só. Então eu falei que o pecado é como uma doença que nos infecta e destrói. Mas o arrependimento é o primeiro passo para a cura. Jesus é o médico que salva a vida. E ele salva a vida de quem arrepende. Abre para mim bem rápido aí. Você está com a Bíblia, Eduardo? Abre para mim, pastor, aqui ainda. Lucas 31, 35, 31, 32. Jesus, irmãos, assim como João Batista, eu falei que no passado os profetas eram levantados para levar a pessoa ao arrependimento. João Batista foi o precursor da igreja, e a pregação dele é levar a pessoa para o arrependimento. Para que quando Jesus viesse, aquele coração quebrantado dava lugar para a presença do Mestre. E aí ele batizava com água e ele determinava: olha, mas vai vir um, se você está aceitando, se você está arrependido, vai vir um que vai te batizar com fogo e com o Espírito Santo. A igreja está precisando voltar a isso, irmãos. Voltar ao primeiro amor, voltar ao arrependimento. Lucas 5, 31 e 32. Pode ler, por favor. Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então Jesus veio o quê? Fala de novo, pastor. Não chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. E eu creio que aqui tem muita gente buscando justiça. Se você está buscando justiça, o que você tem que fazer? Chamar aquele que hoje está no pecado para vir reconhecer a justiça que você está buscando, a santidade que você está vivendo. Você tem erro? Tem. Eu tenho erros. Você tem falha? Tem. Mas se você está vendo alguém andando desgarrado, se você está vendo alguém que um dia está bem e o outro está mal, por que está assim? Porque infelizmente ele está preso em alguma coisa que está tirando a paz, está tirando ele do foco, está tirando ele do caminho a qual Deus criou ele. Deus criou, irmão, o ser humano. E a Bíblia deixa claro: ele não criou o homem para ir para o inferno, não. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Quem escolhe ir ou não é você. Por favor, Atos 2,38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Olha aí, para você receber o dom do Espírito Santo, tem que ter arrependimento, tem que ter mudança. Tem pessoas que muitas das vezes ficam anos e anos na igreja, nunca
nunca tem evidência nenhuma do Espírito Santo na sua vida, e passa a criticar aqueles que têm, por quê? A obra da carne, ela indifere a obra do Espírito. O homem natural não reconhece as coisas no mundo espiritual. Então, se eu continuo no erro, eu continuo natural. Eu fui chamado, eu estou dentro da igreja, mas se eu continuo nas velhas práticas, por isso que eu estou falando, tem pastores que me perdoem e ficam passando, massageando o ego dos outros. Ah, o cara veio roubando, matando. Ah, você matou aí, não tem problema não. E aí, você pode vir, pode vir. Ele nunca fala com o cara, olha, infelizmente esse caminho, esse trajeto aí, olha, deixa eu te falar aqui, isso aí não é caminho de vida não. Irmãos, então para você ter os dons do Espírito Santo, você tem que ter mudança, você tem que ter arrependimento profundo. Talvez você está orando, Senhor, me batiza com fogo, Senhor, me batiza. Irmão, toma cuidado. O pastor falou uma vez, muita gente fica até de cabelo em pé com isso, mas ele falou uma vez, olha, nem sempre a presença de Deus é bênção na sua vida. Olha que peso. Por quê? Porque se você chamar a Deus, você pede para mandar fogo. Se você estiver no pecado, irmão, qual que é o salário do pecado? Se ele for fazer tudo que eu estou pedindo, eu vou cair no altar, queimado. Aí muitas das pessoas vão pensar, nós foi para o céu, oh, glória a Deus. Mas se eu não tive mudança, se eu não tive arrependimento e estou pedindo, toma cuidado com isso. Você tem raiva do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do irmão da igreja? Perdoa ele logo, que senão vai chegar uma hora, você vai pedir Deus, batiza com fogo, manda fogo. Toma muito cuidado, irmão. Olha Uzá, o que aconteceu com Uzá? Todo mundo já ouviu falar em Uzá, não já? O cara estava levando a arca junto com Davi, a autoridade total, louvando a Deus, e Davi dançando, batendo tamborim. Ele vai tocar na arca, vai fazer uma boa ação. Tem um monte de irmão andando com erro e tentando fazer boa ação. Se você não tiver arrependimento, toma cuidado, irmão. Aquele camarada estava trilhando um caminho contrário ao ensinamento dos seus pais. Estava na igreja, ele era levita, mas infelizmente estava andando em discordância com aquilo que ele pregava. A arca vai cair, ela foi ajudar, ele não queria que a arca de Deus caísse. Ele morreu no mar. Por isso que eu estou falando, vamos cuidar se está pedindo a Deus. Derrama um fogo em mim. Tem até umas músicas aí que a minha esposa está falando esses dias, que o irmãozinho também gosta muito de comentar às vezes. Manda o fogo que nunca se apaga. Irmãos, o fogo que nunca se apaga está onde? Onde está o fogo que nunca se apaga? O inferno, o lago de fogo. Então temos que tomar cuidado com o que nós estamos cantando. Muitas vezes as pessoas estão pegando umas letras que não tem nada a ver, porque está dando comércio, está dando dinheiro. E nós às vezes vamos atrás. Toma muito cuidado. Uma vez Deus me usou para pregar uma escola dominical. Entrei na igreja, tinha pouco tempo. Você vai dar uma aula hoje na escola dominical. Depois fiquei quase 5 anos dando aula. E naquela aula Deus me usou para falar sobre o que a gente canta no altar quando eu estava pregando para jovens. Aí tinha uma música na época que cantava muito. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. E o irmão cantava e mandava todo mundo se abraçar. E as duas meninas que cantavam no altar, uma tinha raiva da outra, tinha anos. E na hora que eu estou dando aquela aula, Deus me usou para falar e eu nem estava sabendo o que eu estava falando. Mas eu falei sobre isso, irmãos. Você está cantando, e qual que é o lugar do mentiroso? O mentiroso, qual que é o lugar dele? Para onde que ele vai? Quem já leu em Apocalipse isso aí? O mentiroso, o roubador, o bêbado, o afeminado. O lugar que lhe cabe é o lugar de fogo. Então nós temos que orar muito, irmãos. Enquanto nós não pregamos, nós ficamos de bracinho cruzado, temos vergonha. Olha o tanto de jovem, o tanto de menina querendo ser menino e os meninos querendo ser menino. A ponto de governantes querer fazer a escola. As crianças têm que entrar tudo no mesmo banheiro. Imagina. A igreja começa a orar, começa a pregar.
Porque se você não pregar, as pedras vão clamar. Olha que a Bíblia é clara. E muita da gente está aceitando, não, irmão, tem que conformar, isso é coisa desse século. A Bíblia fala que nos tempos é isso. Não, irmão, enquanto a igreja está aqui, não pode acontecer, não. Mas se está acontecendo, é porque a igreja está de braço cruzado. É porque a igreja não está arrependendo. É porque a igreja está aceitando como está. Não estou falando aqui para você ir lá brigar com o governante. Não. A Bíblia manda você orar e dobrar o seu joelho. Orar. Oração. Muita oração. Tem poder. Sem oração não tem poder. Eu tenho certeza que, assim como outras igrejas, o culto mais vazio que é culto de oração. Se perguntar quantos irmãos vêm orar, quando tem culto de falar de prosperidade, culto de louvor, vamos adorar a noite inteira, amém? Mas quando fala oração, ô irmã, sinto muito, eu não vou poder, porque eu vou chegar para o trabalho, ô irmã, não vou poder não, sabe por quê? Porque o meu filho, eu tenho que ficar com o meu filho, porque a menina vai sair para fazer unha. A igreja que não ora, irmãos, aqui graças a Deus tem um grupo de oração. Orem por elas. E se possível, visita um dia. Porque o Espírito Santo vai tocar em você, você vai ter vontade de orar mais. Visita. Porque é um dos cultos mais vazios é de oração. O inimigo tenta barrar você porque a oração é você falando direto com Deus, ela toca o céu. E a oração principal é a que Jesus ensinou. E Jesus ensinou a orar ao Pai Nosso. Pai Nosso. Não falou para você orar só para você. Deus me dá casa, Deus me dá casa, Deus me dá isso, Deus me dá... Não. Quando você ora para o irmão, Deus age na sua vida e age na vida do irmão. Mas quando você ora muitas vezes só para você, a Bíblia fala, pedir e pedir mal, porque você está pedindo só para os seus prazeres, para as suas vontades. Eu quero carro, mas não é para dar carona para ninguém não. Eu quero carro, mas se o irmão tiver a pé na chuva, o problema dele, eu estou de carro, eu estou bem. Pedir e não receber porque pedir mal. Então vamos orar, irmãos. Deixa eu falar mais um pouco aqui, eu menos já. Jesus toma conta. É muito pouco tempo, irmãos. O arrependimento bíblico, genuíno, é uma mudança profunda de mente, coração e direção. Então, se eu vim como está, eu tenho que fazer o quê? Mudar de trajetória, mudar de direção. Lá fora eu gostava de falar mal de um e de outro. Opa, estou na igreja, vigia a língua. Lá fora eu gostava de ficar apontando e mandando os outros no inferno. Opa, vigia. Jesus não veio para os santos, não veio só para os salvos. Jesus não veio para a pessoa que está de bem. Nós vimos aí, a pastora leu ali. Ele veio para o doente. Então, se você começou a sair da doença, não fica olhando o outro não, olha para a sua vida. A Bíblia fala, vigiar e orar para não cair em tentação. Se eu ficar olhando a vida do irmão, irmãos, muitas vezes ele vai ser salvo, eu vou para o inferno, porque eu estou tomando o lugar de Deus. Em vez de arrepender, eu quero pregar arrependimento, quero forçar a pessoa, mas não é por força nem violência não. A sua mudança de vida, as pessoas te vendo, o seu trajeto mudando, é que as pessoas vão querer mudança. E se você não tiver mudança, se não tiver arrependimento verdadeiro, ninguém vai mudar, irmãos. Então, vou só falar a definição, o primeiro ponto só. Definição de arrependimento. O que é? Mudança de mente, reconhecer o pecado e decidir abandoná-lo. Tem que decidir, a decisão é sua. Deus não muda o caráter de ninguém. O seu caráter foi formado desde o ventre da sua mãe, começou, o seu pai e sua mãe falavam algumas coisas, o seu subconsciente agravava. Você nasceu, eles começaram a te ensinar um caminho. Com certeza nenhum pai e mãe ensina caminho errado para o filho. Pode ser traficante, pode ser ladrão, pode ser o que for. Mas os primeiros ensinamentos, ele não quer que o filho dele seja como ele. Eu já vi traficante fazer isso. O filho se tornou um doutor e o cara continuou no tráfico. Mas o filho dele, graças a Deus, foi ensinado. Então ele tinha caráter. Respeitava o seu pai, porque era autoridade. Ele cumpriu o mandamento. Tem muita gente na igreja que não respeita nem pai e mãe. Fala que cumpre a lei, igual aquele jovem rico chegou diante de Jesus, o que eu faço para entrar no céu? Ah, você reconhece o mandamento? Conheço, eu cumpro todos.
Então, vende tudo que você tem e dá para o pobre. Não, isso aí não. Preso. Tem pessoas que são presas. Então, toma muito cuidado com isso, meu irmão. Então, primeiro, mudança de mente. Segundo, tristeza segundo Deus. Dor sincera por entristecer a Deus. Está em 2 Coríntios 7,10. Leia na sua casa, ele tinha que ter o caderno para você anotar por isso. O que Deus está falando lá? O que a palavra fala? Não é apenas medo de punição. Está gravado isso lá. Você vai ler na sua casa, não vai dar tempo de ler aqui não, porque o tempo já foi. Outro ponto, conversão. Voltar-se para Deus andando na direção. As 13:19, você leu, foi? Não. Então, se você tiver condição, anota aí, leia na sua casa, as 13:19. Tem que ter conversão, você tem que ser convertido. Tem muita gente que é só convencida, mas você tem que ser convertido. Como que você mostra que você é convertido? Primeiro ponto, olhando a sua vida. Segundo ponto, vigiando. Terceiro ponto, dando testemunho. O convertido, irmãos, ele não olha a vida do outro que fez ou deixou de fazer, não. Se ele ouviu falar que alguém fez, o pastor fez. Vamos orar para o pastor, irmão. Esse é o convertido. Mas o convencido, o que? O pastor? Eu sabia. Bem que as palavras de todo pastor é igual. O negócio do pastor é só encher bolso. Vigia, irmão. Ai daquele que tocar no ungido de Deus. Você também é ungido. Mas quando você toma essa prática, quando você é conivente com alguém que não quer Deus, só quer destruir a obra de Deus, infelizmente você passa a tocar e atrair maldição na sua vida. Toma cuidado com isso. Qual irmão tem entrado na sua casa? Qual pessoa que tem conversado com você? Não vou conversar com esse irmão não, que só fala de Bíblia. Vou conversar com o outro, ele fala mal do pastor, ele posta coisa na internet, ele fala mal da igreja. Um monte de irmão, irmãos. Toma cuidado com isso. O arrependimento tem que ser profundo. Só finalizando. Aleluia, glória a Deus. Último exemplo bíblico. Não vou poder falar mais nada. Leia Salmo 51 na sua casa. Leia o Salmo. É a oração de Davi, depois que realmente ele reconheceu e ele teve um arrependimento profundo. Esse salmo é uma oração. Aprenda ela com ele. Que depois disso, desse arrependimento, do filho dele ter morrido, ele jejuou, tentou, chorou, foi no profundo, sofreu. Aí ele reconheceu. E o Salmo 51 é ele orando a Deus. E depois dessa oração, nasce Gedidias, que ganhou o nome de Salomão. E continuou o reinado de Davi. Leia na sua casa, em nome de Jesus, amém? E o outro, fechando aqui, Lucas 15, 11, 31, que todo mundo conhece, o filho pródigo. É um exemplo de arrependimento profundo. O cara pediu: pai, eu quero meus bens, eu quero tudo que é meu, porque eu vou embora. Você muitas das vezes não tem pedido, mas você tem agido. E Deus tem permitido. Só que eu louvo a Deus, que a misericórdia dele se renova a cada manhã, irmão. Então esse filho pródigo, que é como eu e você, ele foi, e ele curtiu, e ele gastou, e ele se esbardou, ele foi feliz do jeito que queria. Deus não te pede não, meu irmão. Ele te deu livre-arbítrio, ele te deu escolha. Mas cabe a você, por quê? O salário do pecado é a... Se não fosse a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, o que teria acontecido comigo hoje? Morto. Mas como eu arrependo, como eu tive tempo de orar, porque a misericórdia dele me alcançou, 00:01, eu estou aqui pregando e conversando com vocês. Porque se não fosse isso, 00:01 e hoje, irmãos, eu não estaria nem aqui. Então, irmãos, esse menino foi, gastou, fez, aconteceu. Mas ele chegou no fundo do poço, igual Davi. Ele começou a querer comer bolota de porco. Quem já criou porco em casa? Quem já teve ouviu falar? Já viu? Na minha casa, minha mãe criava. Jogava aqueles restos. Eles queriam comer aquilo e não podiam. Mas aí, Deus permitiu que ele chegasse nessa condição. O menino que era rico. Para que ele olhasse e visse que ainda existia um Deus. Tanto é que nesse momento ele lembrou do seu pai. Arrependimento profundo. Senhor, vou voltar para a casa do meu pai, porque lá os empregados comem melhor do que
dono dessa fazenda. Então não importa onde você está, não importa onde você quer chegar. E ele, com aquele arrependimento, ele chegou diante do Pai: Pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra Deus, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas deixa eu ser como um jornaleiro. Quando você arrepende, irmãos, quando é arrependimento profundo, Deus coloca em você de novo a aliança, Deus coloca em você o selo do Espírito Santo. Mas cabe a você. Então, como meu tempo acabou, não posso mais falar. Se você nessa noite tem sentido que você precisa de ter um arrependimento profundo, você tem sentido que tinha pessoas que você precisava perdoar, mas você não tem conseguido, nessa noite eu quero orar com você. Hoje é só o início, esses dias vão ser todos para você se voltar para Deus. Tem até um louvor que canta bem claro sobre isso. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, o que custa para você muitas vezes? Abandono do pecado, abandono da vida boa que você acha, que você aprendeu. Se você nessa noite, feche seus olhos, eu vou orar com você, que você quiser. Se você acha que tem coisas que precisam mudar, o arrependimento, você arrependeu, mas muitas vezes você sentiu que foi da boca para fora. O Espírito Santo nessa noite começou a tocar em você: olha, você tem que perdoar, olha, você tem, porque, irmãos, o arrependimento leva ao perdão, e o perdão abre a porta do céu para você, irmão. Sem arrependimento você não vai ter Deus não, meu irmão. Então nessa noite, feche os olhos da igreja, feche os olhos, e se você quiser, erga a sua mão onde você está. Se você quiser, eu vou orar por você. Deus, Ele quer fazer mudança na sua casa, na sua vida. Talvez um irmão seu, talvez o seu pai, a sua mãe ainda não se converteram, ainda não aceitaram, porque não notaram, não viram a mudança, não viram o arrependimento, não viram, a sua direção continua a mesma. Eles falavam A, você falava B. Então nessa noite, Deus quer trazer você a viver o primeiro amor. Deus quer trazer você a viver o sobrenatural, porque as bênçãos de Deus só são liberadas quando há arrependimento, quando há confissão. Jesus só entra quando o pecado sai. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, mas para ele entrar, o coração tem que estar limpo. Ah, mas fizeram comigo, não foi eu que fiz, não importa. Deus, Ele te chama nessa noite. Deus, Ele te chama. Se você quiser, erga a sua mão direita, que alguém vai estar orando junto com você. Se você quiser, Deus está aqui, irmãos. Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer te levar a viver o sobrenatural. Talvez você não está liderando ainda, porque você não aceitou a liderança. Talvez você não está liderando ainda a sua empresa, você já teve a oportunidade, mas não foi ainda, porque você nunca respeitou a autoridade. É um arrependimento nessa noite, é um arrependimento profundo, é uma mudança de vida, é uma mudança de conduta. Cabe a você, não cabe a mim, não cabe ao pastor, não cabe ao seu pai, à sua mãe, cabe a você. Em nome de Jesus, comece a falar com Deus, esse louvor está fluindo. Coloca nas mãos dele, coloca no altar de Deus. Fala com ele: eu preciso de mudança, eu preciso viver o sobrenatural, eu preciso liderar, eu preciso acordar, eu preciso do Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida. Vai falando com Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração, na sua mente, na sua vida. Oh,
Jesus. E abençoa cada vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus Santo. Enquanto eles estão louvando, se tem alguém que está longe dos caminhos do Senhor, se tem alguém que precisa realmente chorar juntamente nessa noite, erga sua mão. Não tenha vergonha. Você está afastado.
quero.